Pois é, eu sou a Samantha. Nunca fui uma pessoa muito conhecida pela minha família por fazer boas escolhas, por agir dentro de uma conduta elevada, e nem sempre eu soube qual era a coisa certa a ser feita, né? Na verdade, eu tinha um pensamento onde eu achava que eu estava fazendo a melhor coisa que eu podia fazer e imaginava que todo mundo via só os meus defeitos, né? Quando na verdade só eu sabia o que tinha dentro de mim, mas por outro lado não conseguia ver as coisas da mesma maneira que eu vejo hoje, né? Eu tinha uma perspectiva muito baixa em relação a mim mesma e tive oportunidade, né, um auxílio de todos os lados, né? Eu sempre acreditei muito em Deus, sempre tive uma fé muito grande nos orixás, porque boa parte desse tempo eu tive um aprendizado muito grande na Umbanda mas eu tinha as minhas próprias perguntas, né, em relação a tudo que acontecia comigo. E por ter uma fé muito grande, eu sempre achava que todas as dores que eu sentia era algo que eu precisava passar, que eu precisava aprender. Eu sempre pensei que tinha alguma coisa de errado comigo, né? Nunca pensei que Deus me abandonou ou que estava me punindo de alguma forma. Eu sempre sabia que o problema estava comigo. Então, de certa forma, isso me facilitou a compreender as situações de uma maneira diferente. Eu tive o auxílio dos orixás, das entidades, de todos os mentores de luz que estavam ali disponíveis naquele momento para me auxiliar a compreender tudo isso. E, e a partir disso, eu consegui visualizar todos os aprendizados que eu poderia absorver de todas essas experiências, né? Então, e sempre de forma intuída, né? Porque eu não tive um mentor físico, né? Uma pessoa específica, além da minha avó, é claro, mas e sempre me ensinando muito através do amor, né? Ela sempre me ensinava a ter muita paciência, a acreditar, a seguir em frente, mas observar todas essas questões, né? Todas as questões que eu precisava para obter uma resposta que me fizesse compreender aquilo de uma perspectiva diferente, foi um auxílio totalmente espiritual. E me fez perceber que quanto mais você olha, quanto mais atenção você dá para si mesmo e para as experiências que você tem à sua volta, que podem te trazer algum aprendizado, você obtém as respostas necessárias para isso, né? Para compreender e para aprender de fato com essas experiências. E foi dando atenção a tudo isso, acreditando nisso tudo que estava acontecendo comigo, que eu percebi que é um trabalho possível. É um trabalho que todo mundo é capaz de fazer, desde que se dê a devida atenção. E através da espiritualidade, eu me conheci, eu descobri quem eu sou, descobri a minha vocação, descobri o meu propósito, descobri o que eu sou capaz de fazer por mim mesmo e automaticamente com esse conhecimento, com esse entendimento, ajudar outras pessoas nesse mesmo caminho. E aprendi tanta coisa, venho aprendendo ainda tanta coisa, mas aprendi principalmente que todo mecanismo tem uma reação, né? E que muitas pessoas utilizam do mesmo mecanismo e possuem as mesmas frustrações, né? As mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças e os mesmos pensamentos, a mesma linha de raciocínio. E eu intuitivamente aprendi que existe um mecanismo correto, uma forma de pensar iluminada, né, que precisa da fé, né, anda junto com a fé, que faz a gente se tornar
responsável pela nossa vida, né? Em fazer algo positivo com o que a gente tem, né? Independente de classe social, independente de estilo de vida, todo mundo tem essa ferramenta e a gente só precisa saber onde olhar, como utilizar tudo isso. E eu escrevi algumas coisas aqui justamente para me ajudar nesse contexto. Então, foi justamente por compreender, né, todo esse processo e observar como ele é doloroso até a gente realmente encontrar as respostas que a gente precisa, foi que eu decidi que era isso que eu queria fazer. Era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Ajudar as pessoas a enxergarem a vida de uma perspectiva diferente, né? Eu não ensino ninguém a não ligar para o outro. Na verdade, aqui o objetivo é ensinar as pessoas a olharem para si mesmas. E no momento em que elas olharem para si mesmas da mesma maneira que ela olha para as outras pessoas, exatamente da mesma maneira, tanto com carinho como com julgamento, a gente consegue compreender mais o outro, a gente consegue é, ver o outro com um olhar diferente, né? E ao mesmo tempo a gente consegue se sentir integrado, a gente consegue se sentir parte de um plano que é realmente muito maior, muito, muito, muito maior. Esse texto eu vou publicar ele na minha página do YouTube, mas aqui eu queria deixar para vocês uma passagem do que eu escrevi, né? Que a gente precisa pensar que o outro também tem dias difíceis, né? Assim como nós temos. Então, no momento em que a gente descobre algo nosso, né, que, por exemplo, você faz alguma coisa errada, mas você sabe que você não fez isso por intenção. Muitas vezes você só agiu sem pensar. Então, a gente precisa entender que o outro também agiu sem pensar. Às vezes pode ter intenção? Pode ter intenção, mas o que gerou aquela intenção? Será que aquela pessoa é realmente má? Então, e não só para compreender o outro, mas é uma linha de pensamento que vai tirar você de uma outra linha de pensamento tóxico, né? Então, no momento em que você pensa, aquela pessoa me magoou porque ela está magoada. Então, ok, é melhor pensar que aquela pessoa está magoada, é melhor pensar que aquela pessoa precisa compreender os sentimentos dela, do que você guardar rancor por causa de um comportamento impensado de outra pessoa. Porque talvez o mesmo possa acontecer com você. Você tem um comportamento impensado e você quer se desculpar, mas você não sabe como aquela pessoa vai guardar uma mágoa de você porque você agiu com ela de uma maneira, mas ela não sabe por que você agiu assim, né? Então existe essa projeção, existe esse reflexo. Então, no momento em que a gente compreende tudo isso, é mais fácil, sabe, lidar com tudo que acontece à nossa volta. Entender que as pessoas fazem coisas, as pessoas têm ações e nem todas elas têm a ver com a gente. As pessoas são boas, somos todos bons. Deus sabe o que faz e sabe como podemos ser. A escolha é sempre nossa. Não perdemos por sermos bons, né? Nós aprendemos. A mágoa não nos ensina nada, mas a fé sim. A fé de que nós somos todos bons, de que nós de alguma forma estamos sofrendo, né? Temos muitos bloqueios por conta de coisas e sentimentos que nós não conseguimos identificar e nem compreender, né? Então, a minha jornada de compreensão da minha vida me ensinou aonde olhar e como trabalhar em cima disso. E o meu objetivo hoje é compartilhar com vocês esse mesmo aprendizado, para que vocês possam ter esse autocontrole, ter essa organização interna, para que não projete nada do lado de fora. E na medida em que você compreende tudo isso, você vibra diferente e atrai situações diferentes para a sua vida. Então, esse é um pouquinho de mim e quais são as minhas intenções com o meu trabalho. Tá bom, gente? Um beijo e até mais.